Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Se você me permitir, eu quero trazer um pequeno estudo. Eu prometi há muitos anos, vinha prometendo o seguinte: quando eu me aposentar, eu quero ensinar os pastores a orarem.
Aí o pessoal diz, mas pastor não sabe orar? Não, a Bíblia diz que eu não sei orar, você não sabe orar. A Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Ok? Então aí nós precisamos aprender a orar. E eu escrevi o primeiro livrinho sobre oração, ok? Segredos de uma Vida Abundante. Você já leu, né? Ah, já. Já? Já? Não. Não? Não! Meu Deus. Querido, Segredos de uma Vida Abundante. É um modelo de oração. É um livro para você ler em 40 minutos, 50 minutos, uma sentadinha. Nós fizemos a primeira edição, em menos de 40 dias esgotou. Já fizemos a segunda edição, ok? Já está à disposição aí. E estamos sempre no domingo com uma promoção. Custa R$ 190 e fazemos uma promoção por R$ 34,90. Né? Não é brincadeira, não é esse preço não. É só para chamar a sua atenção, né? Só para você... Mas vale a pena você pegar esse livreto e ler. Queridos, o volume de testemunhos que nós temos recebido é algo assim impressionante. É um modelo de oração, ok? E agora, esta minha palavra hoje está dentro de um segundo livro. São 10 livretos sobre oração. 10 livretos. Eu fiz o primeiro, ok? Quero fazer o segundo. São modelos de oração. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você imagina? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então nós precisamos desenvolver o conhecimento. Paulo, escrevendo a carta dele, a segunda carta dele aos Coríntios, ele diz que devemos orar com entendimento. Precisamos aprender a orar com entendimento. Então, essa minha palavra hoje aqui está dentro desse segundo livro que eu vou escrever. Eu não sei quando que eu vou publicar, mas daqui a um tempo poderá chegar nas tuas mãos. Amém, amados? Quando nós usamos esse tema aqui, governe pela palavra de Deus, a gente precisa colocar dentro da gente que tudo é palavra. Tudo é palavra. Você só casou porque você falou. Se você não tivesse conversado, falado, você não teria casado. Né? Tudo é palavra, ok? E é sobre a palavra de Deus que eu quero falar um pouquinho agora com você. Governe pela palavra. Primeiro ponto, a palavra de Deus, ela é criadora. Ela cria as coisas. Vamos ver, por gentileza, Gênesis 1, 26 a 28, esse texto bíblico que diz assim: E Deus disse, percebe que o segredo ali, Deus falou, Deus disse, tudo foi criado pela palavra, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra, que o homem domine sobre toda a criação. Assim Deus criou o ser humano. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, e falou, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando Deus disse para Adão, Adão, você vai governar, vai dominar, vai gerenciar aquilo que eu criei. Ou seja, Deus estava arrendando para Adão. Deus criou tudo e agora ele arrenda para Adão administrar. A pergunta é, como Adão iria sujeitar tudo, governar tudo, administrar tudo? Adão atuou do mesmo modo de Deus. Adão governou sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos os animais, falando, dizendo. Assim como Deus criou todas as coisas pela palavra, Adão também exerceu domínio sobre toda a terra usando a palavra, a declaração. Amados, Deus é a única fonte de poder. A Bíblia Sagrada diz que todo poder pertence a Deus. Portanto, pare de dizer que o diabo tem poder. Todo poder pertence a Deus. E Deus transferiu para Adão esse poder, e esse poder na vida de Adão recebe o nome de autoridade. Eu não tenho poder, você não tem poder, o poder é de Deus.
Mas quando o poder de Deus é derramado sobre as nossas vidas, isso vem em forma de autoridade. A autoridade é autorização para. Nós recebemos da parte de Deus autorização para. E como é que nós exercemos essa autoridade sobre a criação para vivermos a nossa vida? Também falando. É dessa forma. Então Adão ele exerceu autoridade sobre a terra falando. Adão era subordinado a Deus e por isso ele tinha autoridade. Somente quem é sujeito à autoridade pode exercer autoridade. Fala ou não fala? Esses dias, uma irmã amada, querida, chegou e disse assim: Pio, eu estou com um problema terrível com os meus filhos. Tenho 3 crianças, já tenho um com 14 anos. E olha, eu não sei o que fazer. Eles não me obedecem, eu falo para fazer, eles não fazem. E eu comecei a dar risada. Ela falou assim: por que você está dando risada? Eu falei assim: porque você está revelando o seu pecado para mim. Como o meu pecado? Eu estou falando dos meus filhos. Eu falei: não. Me diga uma coisa, e quando seu marido chega em casa, eles têm o mesmo comportamento? Não. O pai eles respeitam. Tem até um pouco de medo do pai. Então sabe por que eles não respeitam você? Porque você não é sujeito a seu marido. Eu falei: se você fosse sujeita a ele, você teria autoridade dele para exercer sobre os seus filhos. Ela parou assim e tal. Não, mas não é sobre mim que eu vim falar. Eu falei: pronto, agora você não é sujeito ao seu pastor também. Foi areia movediça, né? A coisa foi afundando. Mas como é uma irmã querida, amada, de muito tempo de relacionamento, começamos a brincar e dar risada. E ela falou assim: sabe, pastor, que você tem razão. Eu preciso ajustar essa minha posição. Eu falei: porque só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Se você não estiver debaixo da autoridade, você não tem autoridade. Eu não preciso de igreja, pastor, eu sou desigrejado. Tá bom, vai viver uma vida desgraçada. É assim. Eu não concordo. Tá bom, viva a tua vida. Até para ir para o céu, Jesus disse: se alguém quiser, não é obrigado. Não é? Então, nós precisamos entender algumas coisas na palavra de Deus. Vamos avançar um pouquinho aqui. Gênesis 1:1, olha o que está escrito ali. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Então falou Deus. O que Deus falou? Haja luz e houve luz. Vamos aprender aqui que Deus usou a palavra para criar. Não havia luz sobre a face da terra, até que Deus disse: haja luz. Deus criou tudo, então, com a sua palavra. O poder de Deus se manifesta na palavra dele e através da palavra dele. O poder de Deus se manifesta na sua palavra falada. Meu irmão, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não vale nada. Tem que ser dito, tem que ser falado. A palavra de Deus, você precisa dar voz a ela, para que ela tenha eficácia. Tem que proclamar, tem que confessar a palavra. O poder de Deus se manifesta na palavra falada. No capítulo 1 de Gênesis, esse que nós lemos, nós encontramos 10 vezes a expressão: disse Deus, disse Deus, disse Deus. Tudo que Deus criou foi falando. Agora, vamos aprender isso. A palavra de Deus é uma pessoa. Não é um som, é uma pessoa. A luz que aparece aqui, haja luz, a luz que aparece aqui também é uma pessoa. A vida aqui também é uma pessoa. Vamos aprender um pouquinho isso lendo João 1 em diante. João diz assim: no princípio era o verbo. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus. Então é o mesmo princípio, ok? Estamos lendo João, Novo Testamento, e Gênesis, Velho Testamento. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Percebe que é uma pessoa? Foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que existe, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, diz o texto bíblico. A luz resplandece das trevas. 5.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Aleluia. Vamos caminhar um pouquinho nesse mistério. Aqui é uma aula hoje, ok? Em Gênesis nós encontramos Deus criando tudo pela palavra. Aqui no Evangelho de João nós temos a revelação de que no princípio Deus tinha o verbo. Deus tinha o verbo. Então nós estamos aprendendo que Deus usou o verbo, a palavra, para criar tudo. A palavra verbo, no grego, na língua grega, significa logos. E logos significa palavra falada. A palavra falada é o logos. Então, para você cair da cadeira. Então, essa conversa de que Deus criou tudo a partir do nada é mentira. Deus tinha o logos, Deus tinha a palavra. A matéria-prima da criação é a palavra. Ele usou a palavra para criar todas as coisas. Então, ele tinha a palavra. Então, Deus usou o verbo, a palavra falada para criar todas as coisas. Esse texto de João ainda nos revela que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Agora, vamos prestar atenção aqui, por gentileza. O verbo é a palavra é Deus, o verbo é Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é Deus. Então, quando Deus disse, aquela palavra é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Eu estou sendo repetitivo porque é importante. Todas as coisas foram feitas por Deus através de Cristo Jesus, que é a palavra. Amados, nós necessitamos aprender de uma vez por todas que tudo é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo de Nazaré é o centro de todas as coisas. Mas Jesus é o centro de todas as coisas, pastor? É. Olha esse texto de Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele não está se tornando. Jesus não está evoluindo. Ele é o primogênito de toda a criação. De toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as coisas visíveis, as coisas que eu vejo, que você vê, foram criadas por ele. As coisas invisíveis, que nós nem sequer imaginemos que existam, também foram criadas por ele. Coisas como tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem criou você foi Cristo Jesus. Fala ou não fala? Não para você viver do jeito que você quer, mas para você viver para ele. Aleluia. Ah, pastor, mas eu acho que a maconha não faz mal. Eu sou livre. Viva para ele, meu irmão. Para essa conversa. Ah, pastor, eu estou na graça e eu tenho uma amante, mas eu sou livre. Viva para ele, meu irmão. Não viva para você. Tudo foi criado por meio de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Diz a Bíblia, a vida está em Cristo, a luz está em Cristo Jesus, a salvação está em Cristo Jesus. E por falarmos em luz, vamos para o segundo ponto. 2 tipos de luz. A palavra de Deus fala que existe 2 tipos de luz. A luz eterna e a luz temporal. A luz eterna não foi criada, portanto ela não tem fim, ela não acabará. A luz temporal foi criada, portanto ela tem fim, ela acabará. Agora, Mateus capítulo 24, 29, Jesus Cristo faz uma declaração. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né? Eu não vou passar pela grande tribulação, você não vai passar, a igreja não vai passar. Ah, pastor, eu sou pós-tribulacionista, a igreja vai passar sempre a tribulação. Então fica você aí. Né? Eu não vou estar aí. Né? E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados.
O sol, a lua, as estrelas foram criadas no quarto dia da criação. Portanto, acabarão. Acabarão. Apocalipse capítulo 21, versículos 22 e 23 diz: não vi nenhum santuário, nenhum templo na cidade, na Nova Jerusalém. Não vi. João está descrevendo a visão dele lá na ilha de Patmos, quando ele está escrevendo Apocalipse. João diz: eu não vi nenhum santuário na cidade da Nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha esse versículo 23. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não vamos precisar mais do sol. Não vamos precisar mais da luz da lua. Não precisaremos mais aqui. Aqui nós aprendemos pela palavra de Deus que quem produzirá luz na Nova Jerusalém será o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz eterna que jamais acabará. Existe uma ordem em tudo que Deus criou. Primeiro, Deus criou a luz. E por que Deus criou a luz antes de tudo? Pergunta para mim, por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele faz na luz. Ele não faz nada escondido. Em segundo lugar, porque a luz é o próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo é a palavra que criou todas as coisas. Vamos entender o que é essa luz aqui de Gênesis 1:3. Então disse Deus: haja luz e houve luz. Essa luz é a luz eterna. Essa luz é o próprio Filho de Deus. Essa luz não tem nada a ver com a luz do sol, com a luz da lua, com a luz das estrelas. Quando Deus disse, haja luz, Ele estava dizendo ao universo: eis que eu vos apresento o verbo, a palavra, o meu Filho amado, a luz eterna. A palavra hebraica, vamos entender isso aqui. A palavra hebraica para haja, de haja luz, a palavra hebraica é hayah. Outras versões colocam Haili, não importa a pronúncia aqui. Mas a palavra, ela tem amplo significado. A palavra haja no hebraico significa ser, tornar-se, vir a existir, acontecer. Mas também a palavra haja significa tome o teu lugar, apareça, ergue-te. Então a luz apareceu e tomou o seu lugar de honra, de poder e glória. Então quando Deus, havia trevas, abismo. Quando Deus disse, haja luz, Ele estava dizendo o seguinte: Jesus Cristo, meu Filho, erga-te, apareça. Ele estava dizendo o seguinte: eu apresento ao universo o meu Filho amado. É isso que significa haja luz. Foi a introdução, foi a apresentação de Jesus. Meu Deus! Quando Deus diz haja luz, Ele estava dizendo: verbo, meu Filho amado, apareça, tome o seu lugar. Jesus Cristo é antes de todas as coisas e tudo foi feito por meio dEle. Graças a Deus por isso. Somente depois é que os luminares foram criados. Gênesis 1, 16 a 19 diz assim: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E isso foi no quarto dia. A luz do primeiro dia é Cristo Jesus. A luz do quarto dia, o sol, as estrelas, a lua. E essa criação do quarto dia vai acabar, como já vimos, vai findar. Mas a luz que é Cristo Jesus permanece para sempre. Vamos ler Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois. Vocês têm mais umas 3 horas para ficar aqui ou não? Olha como a Bíblia é linda. A Bíblia é um mel, né? 6 dias depois. Por que você acha que está escrito ali? 6 dias depois. Porque não vale nada? É muito importante.
De Jesus até, aliás, de Adão até o nascimento de Jesus, quantos dias? 4 dias, 4.000 anos. De Adão, quando Jesus nasceu, passaram-se 4.000 anos. 4.000 anos significa 4 dias. Um dia é igual a 1.000 anos. 1.000 anos igual a um dia, diz a Bíblia. Da ascensão de Jesus até a segunda vinda de Jesus, 2 dias. 4 com 2, 6. Olha o que está escrito lá. 6 dias depois, ou seja, no 7º dia, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, em um alto monte. E Jesus foi transfigurado, diga comigo, transfigurado, diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz branca. Jesus amado. Aqui nós vemos a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Ele se manifesta como Ele era antes de se fazer carne e habitar entre nós. Ele se manifesta como Ele era antes de toda a criação, como luz. Na transfiguração, o Senhor Jesus Cristo resplandeceu como o sol, e as suas vestes como branca luz. Quando a Bíblia diz branca luz, pense comigo. Vamos usar o cérebro aqui. Como que era a luz naqueles dias, há 2.000 anos atrás? A luz era lamparina. O que é uma lamparina? Você que não é do interior não sabe, né? Lamparina, ou você coloca querosene, ou você coloca azeite, ou coloca alguma coisa, e um pavio e coloca a luz ali, né? E aí você tem fogo ali, você tem aquela luz, aquela chama. Aquela chama é a luz da casa. É assim. Se a chama é produzida pelo combustível, que é ou o querosene, na época não tinha querosene, mas na época ele tinha azeite. Que cor que é aquele fogo? Amarelo. E como que a Bíblia diz que a roupa de Jesus era uma luz branca? A única luz que eles conheciam era a luz do fogo, que era amarelo. Porque a luz amarela precisa de um combustível para ela existir. Mas a luz branca, que é Jesus, não precisa de combustível para existir. Ele é autossuficiente, Ele é independente, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é uma luz branca. Meu Deus! Jesus Cristo já era luz antes do sol existir. A palavra grega transfigurado significa mudar de forma, transformar. E é aplicado à aparência de Cristo Jesus, que foi mudada e resplandecia com o brilho da glória de Deus. Vejamos que o Senhor Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, pois o mundo estava em trevas, diz a Bíblia. Não trevas de ausência do sol, eles tinham o sol. Não trevas da ausência da luz da lua, eles tinham a lua. Trevas da ausência desta luz branca, autoexistente, pré-existente, eternamente existente, que é o próprio Senhor Jesus. Eles não tinham essa luz. Queridos, no dia em que Jesus Cristo foi transfigurado, Ele estava se revelando como sendo a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Devemos entender que o Senhor Jesus Cristo é a palavra que se fez carne, habitou entre nós. Tudo se apoia em Cristo Jesus, e Ele, Jesus, é a luz. Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o justo juiz, Ele é o ancião de dias, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que esteve morto, ressuscitou e está vivo para todo sempre, 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 sempre e sempre. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que quem tem um Filho de Deus, quem disse Jesus, entra na minha vida, seja meu Salvador. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem a vida abundante. Por que você acha que o próprio Jesus diz que eu e você somos a luz? Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós temos Cristo, nós temos a vida, nós temos a palavra. Por isso que Romanos capítulo 12, 2, só vou passar rapidinho nesse texto, não vou me ater aqui. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. A palavra transformar ali é transfigurar.
A mesma transfiguração, a mesma palavra que Jesus foi transfigurado lá no monte. O texto diz, mas deixe que Deus os transfigure pela renovação da mente. Mente ali é alma, psique. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu posso me transfigurar? Pela palavra. Porque a palavra é o Logos. Porque o Logos é a luz. A luz da palavra me faz transfigurar. Me faz pegar a minha mente terrena, mundana, cartesiana, mecânica. Comigo é assim, é preto no branco. Pronto, precisa da luz da palavra para mudar essa ideia. Pastor, mas eu fui criado assim, eu tenho um comportamento assim. Você precisa da palavra para ser transfigurado, para ser transformado, para mudar. É desse jeito. A palavra grega transforme aqui é a mesma transfigurar, que significa resplandecer. Como é que eu posso me resplandecer? Jesus disse, você é a luz do mundo. Como que eu posso ser a luz do mundo? Encha-se da palavra. E é uma luzinha branca. Como eu renovo a minha mente? Através da palavra. A palavra de Deus é que vai nos transfigurar. Ela é luz em nós. A palavra de Deus é que vai me fazer parecer com Cristo Jesus. Porque pela palavra de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, luz para o meu caminho. O que a palavra é? Luz, é lâmpada. Se você se enche da palavra, você vai ser uma pessoa brilhante. Se você se enche da palavra, você vai ser um marido brilhante, uma esposa brilhante, um filho brilhante, um pai brilhante, um profissional brilhante, um aluno brilhante, um crente brilhante. Porque é assim que funciona. A palavra de Deus é a lâmpada, é a luz para o nosso caminhar. Como é que a palavra de Deus produz luz? Eu recebo a palavra no meu espírito, e quando é que ela se manifesta em forma de luz? Quando você fala. Quando você declara. Quando você confessa a palavra de Deus. Quando nós declaramos e confessamos a palavra de Deus em nosso espírito, ela se manifesta, ela brilha mais do que o sol, aleluia. Quando estudamos e meditamos na palavra de Deus, ela tem um efeito de nos transfigurar. A palavra de Deus tem tanto poder que ela nos transfigura das trevas para a luz. Ela liberta o cativo das drogas, liberta a prostituta da escravidão, ela liberta o ladrão do ódio, ela liberta o escravo do sexo ilícito, ela liberta o oprimido pelo diabo, ela cura o doente, ela ergue o caído, ela tira e resgata a pessoa da miséria. A palavra de Deus é poderosa. O desejo do meu coração é que você use mais frequentemente a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, use a palavra de Deus, pela manhã a palavra de Deus, ao meio-dia a palavra de Deus, à tarde a palavra de Deus, no começo da noite a palavra de Deus, à noite a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não digo o que o diabo está fazendo, meu irmão, digo o que a palavra de Deus diz. Aleluia. E último ponto, a obra de Cristo Jesus. Jesus Cristo se encarnou para realizar uma obra sobre a terra. E todos nós pensamos que a obra de Cristo é morrer, ressuscitar, ser elevado e sentar-se à direita do Pai. Essa é a obra de Cristo Jesus. E na verdade é. Mas Jesus Cristo nos ensina uma outra faceta, um outro prisma da obra dele. Olha o que ele diz aqui em João 17, 4. Jesus Cristo declara assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus diz assim: Pai, eu já te glorifiquei, porque eu já realizei a obra que o Senhor me deu para fazer. Mas espera lá, Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha sido glorificado, como que ele já realizou a obra? Então ele está falando de uma outra obra, não da obra vicária, não da obra da morte, da ressurreição, da ascensão. Que outra obra que Jesus está falando aqui? Veja agora o versículo 14, por gentileza. O versículo 14 declara assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Então, a obra do Senhor Jesus é dar para mim e para você a palavra.
Por que que ele ficou feliz em dizer que eu e você temos a palavra? Porque a palavra cura, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra cria, a palavra edifica, a palavra é luz, a palavra nos transfigura. A obra que o Senhor Jesus Cristo terminou antes da sua morte, ressurreição e glorificação, foi entregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, é poder, ela restaura, ela prospera. João 5,19 diz assim: então lhes disse, em verdade lhes digo, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai fizer, tudo o que este fizer, o Filho também faz. Olha que revelação. Jesus Cristo diz que o que Ele faz é o que Ele viu Deus Pai fazer. Deus Pai faz assim, eu também faço. Mas o que é fazer o que o Pai faz? É fazer a obra do Pai. E qual foi a obra que o Pai fez? Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse. A obra do Pai foi dizer. O Filho viu o Pai fazer a obra e também disse, eu faço igual. E que é a obra que o Filho faz? Ele também diz. Jesus também diz. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo que a obra que Deus faz é a mesma obra que Ele está fazendo. E que obra é esta? É dizer, o poder de Deus se manifesta através da palavra falada. O poder de Jesus Cristo se manifesta através da palavra falada. A sua autoridade se manifesta através da palavra falada. Deixa eu repetir isso. O poder de Deus se manifesta através do disse Deus. O poder de Jesus Cristo se manifesta e disse Jesus. O seu poder, a sua autoridade se manifesta quando você diz a palavra de Deus. É assim. Querido, a palavra muda circunstâncias, muda a situação. Nós não ouvimos o testemunho do Samuel. O Samuel, né, do jeitinho bonitinho dele falar aqui e tal. Queridos, era gravíssimo o estado dele. Em 7 dias estaria morto. O médico não tinha o que fazer. Não era assim, uma dengue, uma febrinha. Não. Com hemorragia, dali a pouco fazendo xixi, sangue pelo xixi, pelas fezes, tossindo já sangue. Vai derretendo os órgãos. E a medicina não tem o que fazer, irmãos. Mas a palavra declarada. Aonde tem morte, tem vida. Aleluia! Por isso que eu e você precisamos estar conscientes, conscientes. Precisamos estar conscientes. Declare a palavra. Ah, pastor, eu estou esperando que Deus vai fazer a obra. Deus não é pedreiro, meu irmão. Ah, eu estou esperando que Ele vai me abrir a porta. Ele não é porteiro, meu irmão. Somos nós. Olha esse texto de João 12:50, 49:50. Porque eu não falei por mim mesmo. Meu Deus. Eu não escrevi isso agora, irmão. Já está aí há 2000 anos. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, que eu falo, que eu confesso, eu digo exatamente assim como o Pai me falou, como o Pai me prescreveu. E agora você tem essa mesma palavra na Bíblia Sagrada. Eu escrevi um livrinho para você, coloquei na sua mão, você nem leu ainda. É você que tem que dizer, é você que decide aonde você vai chegar, dizendo o que você está dizendo. Meu Deus! Vamos imaginar Jesus entrando pelaquela porta ali, agora em forma humana, como eu e você. Ele para aqui e diz assim, olha, eu vou colocar a minha mão sobre a sua cabeça, e depois que eu tocar na sua cabeça, tudo o que você disser vai acontecer. Você falaria do mesmo jeito que você tem falado? Você diria assim, a minha dor de cabeça?
a minha diabetes? Tudo o que você disser vai acontecer. Eu não tenho dinheiro. Você diria isso? O meu filho é um problema. Você diria isso? A minha filha não tem jeito não. Você diria isso? Só que em Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: se você crê que vai acontecer o que você diz, vai acontecer. Já está escrito lá. E eu e você, amados, nós temos semeado palavras de morte. Só que na nossa boca está o milagre. Eu digo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de abundância e não de escassez, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de triunfo e não de derrota, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Meu Deus! Pouca palavra de Deus, pouca vitória. Muita palavra de Deus, muita vitória. Governe pela palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo que ligarmos, amarrarmos aqui na terra, será ligado nos céus. Tudo que desligarmos, soltarmos na terra, será desligado no céu. Veja que o céu está esperando você declarar aqui na terra para ele agir. É você que move os céus, declarando a palavra de Deus. É você que coloca os céus em movimento. Os céus estão esperando você para ele dar respaldo, dar apoio naquilo que você está declarando. Quando você declara a palavra de Deus, a vontade de Deus será feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Agora existe algo aqui muito importante. Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela... Como que tudo passou a existir? Pela palavra. Palavra de Deus. De maneira que o visível, tudo que nós podemos enxergar, tocar, ver, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha que importante isso aqui. As coisas que os nossos olhos veem, as nossas mãos tocam, os nossos ouvidos ouvem, o nosso nariz cheira, a nossa língua lambe, tudo foi feito do invisível. Tudo foi feito pela palavra de Deus. O invisível é criador, o visível é criação, o invisível é superior, o visível é inferior, o invisível é eterno, o visível é passageiro. Tudo que você enxerga tem prazo de validade. Moço, se você está pensando em namorar aquela moça porque ela é muito bonitinha, muito isso, muito aquilo, vá visitar a vovó dela. Porque daqui a pouco ela vai se parecer com a vovó. Meu Deus. Misericórdia. Está escrito na Bíblia isso, não estou inventando não. Paulo diz em Coríntios. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios 4:18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Olha que texto lindo, queridos. Olha que texto maravilhoso. Vocês ficaram com o namoro ainda? Vamos, vem, volta para cá. Volta para cá. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Você precisa olhar para as coisas que você não vê. Pastor, mas que ilógico é isso, olhar para que eu não vejo? É. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As coisas que vemos são temporais, passageiras. Isso significa que tudo que você vê está sujeito a mudança. Como assim, pastor? O diagnóstico do médico não é a palavra final, está sujeito a mudança. O teu extrato bancário não é a palavra final, está sujeito a mudança. O que os políticos dizem não é a palavra final, está sujeito a mudança. O que os profetas do caos dizem não é a palavra final, está sujeito a mudança. Tudo pode ser mudado quando você declara a palavra de Deus. Aleluia! Sim, Senhor! Porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que nós não vemos são eternas. E quais são as coisas que nós não vemos?
A palavra de Deus. Ela é invisível. Por isso que eu me relaciono com a palavra de Deus por fé. Eu declaro por fé, eu confesso por fé. Eu não vejo a palavra. Ela é invisível, mas ela cria. Ah, pastor, mas o exemplo que você deu foi: Deus disse, Jesus disse, Adão governou todas as coisas, mas antes da queda. E eu, pastor? A pergunta é simples. A palavra na boca de Deus é palavra de Deus? É. E a palavra de Deus na sua boca continua sendo palavra de Deus? Sim. Sim. E Ele vela, Ele zela, Ele cuida da palavra dEle para se cumprir, aleluia. O que não vemos é a própria palavra de Deus, e é a palavra de Deus que governa tudo. A palavra de Deus cria coisas novas, a palavra de Deus abre porta onde não existe porta, a palavra de Deus destrói muros de opressão, a palavra de Deus muda diagnóstico de doenças, a palavra de Deus realiza o impossível, a palavra de Deus não necessita ser atualizada, a palavra de Deus é eterna, como eterno é o nosso Pai Celestial. Por isso o Senhor Jesus Cristo declara: passará o céu, passará a terra, o sol não dará mais a sua luz, a lua não dará mais o seu brilho, mas as minhas palavras permanecem para sempre, 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 sempre. Aleluia, aleluia. E para nós encerrarmos, vamos começar a focar nas coisas que não vemos? Como assim, pastor? Ao invés de você ficar dizendo o que a notícia diz, o que a televisão diz, o que o jornal diz, o que o mercado diz, o dólar caiu, o dólar subiu, ao invés de ficar conversando essa bobajada toda que muda, comece agora a ver o invisível. Como assim? Comece a confessar a palavra. Comece a declarar a palavra. Coloque uma lista de versículos no teu bolso e comece a recitar, a confessar, a proclamar. Vamos declarar a palavra de Deus. Vamos declarar: haja vida, haja paz, haja saúde, haja abundância, haja, em nome do Senhor Jesus. Governe pela palavra de Deus. Não lute com as armas humanas, lute usando a palavra de Deus. Deus decidiu agir somente dentro da palavra dEle. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Para Deus tudo é possível fazer o que está escrito. Se está escrito, Ele, Deus, faz. Por isso, a sua alegria está aí à sua disposição. Receba pela fé. Receba a sua saúde pela fé, como já feito. Receba abundância pela fé, como já feito. Receba uma vida prazerosa, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida na luz, porque já está ao nosso alcance, já está à nossa disposição. Eu gostaria de convidar você a abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Yeah! Sim, Senhor! Eu gostaria que você, se for possível, fechasse os seus olhos e repetisse essa oração. Eu vou dizer a palavra, a frase, eu gostaria que você repetisse. Mas por gentileza, misture fé, coloque verdade. Diga com importância, diga querendo dizer, diga com gosto. Diga de todo o coração. Por gentileza, diga assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Por isso eu posso dizer ao meu Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. O Senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas eu encontro refúgio, eu encontro abrigo, eu encontro consolo, porque a fidelidade do Senhor, do meu Deus, é o meu escudo protetor. Eu não tenho medo
do pavor da noite. Em paz me deito e logo pego no sono. Eu não tenho medo da flecha que voa de dia, e nem da peste que se move nas trevas, e nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderá cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olho e vejo o castigo dos ímpios, porque eu faço do Deus Altíssimo o meu abrigo. Eu faço do Senhor o meu refúgio. Nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega à minha casa, à minha família, à minha empresa, aos meus projetos, ao meu ministério, à minha igreja, porque o Senhor meu Deus, Ele dá ordem aos seus anjos a meu respeito, e eles me protegem, e eles me guardam, e eles aplanam o meu caminho, eles me sustentam nas suas mãos com segurança, para que eu não tropece em alguma pedra, para que eu não pise em algum laço maligno. Eu piso sim, com toda autoridade, o leão, a cobra, eu pisoteio o leão forte e a serpente, porque em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu tenho a palavra do Senhor, e eu creio nessa palavra, e a palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Por isso eu declaro que este semestre será totalmente diferente. Será um semestre de abundância, de alegria, de saúde perfeita, de crescimento. Eu vou transbordar para a direita, para a esquerda. Eu vou estender as minhas tendas em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Por isso eu ordeno a você, espírito maligno, Satanás, solte aquilo que é meu, solte aquilo que é meu, solte aquilo que é meu, solte as vendas da minha empresa, solte o meu trabalho, os meus estudos, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa. Solte agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai celestial, que os teus anjos agora possam ministrar, trazendo até as minhas mãos aquilo que me pertence, porque eu sou herdeiro do Senhor e também herdeiro de Abraão, conforme a promessa da tua palavra. Pai, por isso eu declaro que eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Sim, Jesus. E este salmo termina Deus falando para mim e para você. Deus nos responde, dizendo: filho, filha, porque você me ama, eu resgato você, eu protejo você, porque você conhece o meu nome, você conhece a minha palavra. Você ora a mim e eu lhe respondo. E na adversidade, se você passar por ela, você estará coberto com a minha graça. Eu livro você, eu cubro você de honra. Eu preparo diante de você uma mesa, para que os seus inimigos vejam como eu honro, como eu protejo e como eu te amo. Você terá vida longa. Eu mostro para você a minha alegria, a minha salvação, a minha abundância. Assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.